Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo, seja bem-vindo ao nosso curso de Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa terceira aula. Eu queria fazer uma explanação rápida sobre as duas primeiras aulas e esta aula de hoje, o que nós vamos ter de diferente. Na primeira aula, eu fiz uma exposição histórica dos catecismos que a Igreja Católica elaborou ao longo do tempo e de como os santos, os teólogos, os pensadores católicos trataram e falaram do catecismo ao longo dos séculos. Desde a Didaquê, no ano 70 da nossa era, no ano ainda na época apostólica, até o catecismo atual de 1992. Na segunda aula, nós abordamos o prólogo do catecismo, a parte introdutória, explicativa, não é? A justificação do catecismo, que vai do item 1 ao item 25, não é? E a partir de hoje, nós vamos começar no item 27 com o estudo do catecismo propriamente dito. Entretanto, eu preciso, nesse encontro, nessa aula, fazer uma explicação prévia sobre a distribuição da matéria a partir de hoje. Não é? Como vamos tratar a matéria a partir de hoje, porque o catecismo é uma obra monumental, esse curso vai durar muito, eu imagino mais de 150 aulas para examinarmos detalhadamente todo o catecismo. Então, senta, porque vai demorar. Então, vira a página. O nosso curso vai abranger os 2.865 itens do catecismo. É exatamente isso que você entendeu. 2.865 itens. Mas você fique tranquilo, porque na segunda aula, que já está disponível para você no nosso site e no nosso canal no YouTube, nós tratamos do prólogo do catecismo quando abordamos os 25 primeiros itens. Portanto, faltam apenas 2.840 itens, agora ficou tudo mais fácil, não é? E como vamos fazer para abranger, tratar de uma obra tão vasta? Veja bem, o catecismo foi elaborado por uma comissão de bispos e de teólogos absolutamente notáveis e brilhantes. A começar pelo presidente dessa comissão, que não era ninguém menos que o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e depois Papa Bento XVI, né? Mais tarde sagrado Papa Bento XVI. Essa comissão de notáveis estabeleceu um critério de organicidade do catecismo que é uma perfeição para a sua compreensão. E nós, como pessoas inteligentes que somos, nós vamos seguir o critério dessa comissão. Como? Veja aí. O catecismo é dividido em 4 partes. Primeira parte, a profissão de fé. Essa parte trata de uma análise detalhada do credo dos apóstolos. Sim, aquele credo que você reza todos os domingos na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Qual é a ideia? Você precisa conhecer o objeto da sua fé. Você precisa conhecer a fé católica, a fé que você professa. Se você diz que crê, você precisa conhecer aquilo que você crê. Portanto, a primeira parte do catecismo é a análise da nossa profissão de fé. A segunda parte do catecismo é a celebração do mistério cristão. É a liturgia católica. É a análise da liturgia católica. Em especial, a análise dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Porque quando você já conhece a fé que você professa, você então
vive essa fé, você celebra essa fé. Então nós estudaremos aí os 7 sacramentos da Igreja Católica, os meios pelos quais nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas. A terceira parte do catecismo é a vida em Cristo, porque uma vez que você já conhece a fé professada e você já celebra essa fé, você agora vai conformar a sua vida ao próprio Cristo, à própria vida de Cristo. Você vai viver a sua vida como Cristo viveu a vida dele, em perfeita obediência a Deus, nosso Senhor. Então, nessa terceira parte, nós vamos estudar a responsabilidade humana, a liberdade humana, a moralidade dos atos humanos, a virtude dos atos humanos, isso tudo sob a luz, sob a ótica da lei de Deus, dos 10 mandamentos e dos mandamentos da Igreja. Pois bem, e na quarta parte nós vamos estudar a oração cristã, porque se você já conhece a fé professada, se você já celebra essa fé e se você conforma a sua vida a Cristo, você agora tem comunhão com Deus. E essa comunhão se faz por meio de uma vida de oração. E no catecismo nós faremos isso estudando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, o estudo do catecismo é feito com base nessas 4 partes: profissão de fé, celebração do mistério cristão, vida em Cristo e oração cristã. Cada uma dessas partes está dividida em sessões, 2, 3 ou 4 sessões. Cada sessão está dividida em capítulos, 1, 2, 3 ou 4 capítulos. Qual é a minha ideia? A minha ideia é começarmos, obviamente, da primeira parte, profissão de fé, primeira sessão, e tentarmos colocar um capítulo por aula, ou no máximo 2 capítulos por aula, quando o capítulo for muito extenso. Então a aula será sempre identificada da seguinte maneira. Por exemplo, a aula de hoje. Primeira parte, profissão de fé, sessão 1, capítulo 1. E aí o título do capítulo. Né? Dessa forma você vai poder se localizar durante o curso, quando você encontrar lá a aula número 74. Você vai lá encontrar a aula 74, hipoteticamente, será a segunda parte, sessão 2, capítulo 7. Né? E aí você vai poder se localizar dentro do curso. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido essa parte introdutória. Vamos então à nossa primeira aula propriamente do catecismo. Vira a página. Vamos começar agora, propriamente e concretamente, o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. E diante do plano que traçamos, nós vamos começar com a primeira parte, a profissão de fé. Primeira sessão, eu creio, nós cremos, capítulo 1. O homem é capaz de Deus. Quando professamos a nossa fé, rezando o credo nas missas de domingo, nas missas de festa ou solenidade, mesmo que caiam durante a semana, nós começamos dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio, eu creio, nós cremos. Quando proclamamos essa fé, nós estamos dizendo o que a Igreja diz. Nós estamos professando aquela fé que recebemos da Igreja e que é celebrada na liturgia, que é celebrada na oração, que é celebrada na missa. Quando nós dizemos eu creio, nós estamos proclamando a nossa fé. E a fé é a resposta que o ser humano dá a Deus diante da revelação que ele nos trouxe na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para bem celebrarmos a nossa fé,
para bem dizermos aos domingos: eu creio, ou cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos conhecer essa fé. Precisamos conhecer aquilo que afirmamos crer todos os domingos. Esse é o item 26, a introdução da primeira sessão, da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. E o capítulo 1 começa com o título O Homem é Capaz de Deus. Pessoalmente, eu tenho, me permitam um segredo, uma grande paixão, um grande apreço por esse título, por essa frase. O homem é capaz de Deus. Talvez porque ela reflita uma verdade da minha própria existência. Desde muito criança, desde muito cedo, eu sempre pensei na ideia de que existe um Deus. Existe um Criador que eu talvez não conhecesse, que eu podia imaginar como era, ou às vezes sequer conseguia imaginar. Mas existia uma inquietude, existia um incômodo dentro da minha mente, ainda de criança, como que uma verdade que eu não compreendia, mas que me incomodava. Existe um Deus. Eu sou capaz de imaginar esse Deus. Eu sou capaz de conceber a existência desse Deus. Eu quase tenho saudade desse Deus que eu nunca vi, que eu não consigo perceber em sua completude, mas eu sou capaz de imaginar a sua existência. É o que nos diz o Catecismo. Vencida essa minha confissão pessoal, o Catecismo nos diz isso. O homem é capaz de Deus. E o item 27, o primeiro item do capítulo 1, vai dizer o seguinte: o desejo de Deus está inscrito no coração do ser humano. É por isso que o homem é capaz de imaginar a Deus. É por isso que o ser humano é capaz de desejar a Deus. Porque existe uma marca, existe um elemento no seu mais íntimo recôndito de alma que lhe faz pensar em Deus. E isso porque o homem foi criado por Deus e criado para Deus. O ser humano foi criado por Deus para ter com Deus uma relação de amizade, uma relação de proximidade. Essa relação de amizade, de proximidade, encontra-se rompida pelo pecado. Mas esse rompimento não apagou essa marca indelével que Deus deixou no coração do ser humano, no momento de sua criação. Por isso, esse ser humano é capaz de Deus. Basta um estudo rápido da história da humanidade. Basta uma olhada rápida em um manual de arqueologia ou de história antiga, um estudo da pré-história, ou um estudo de qualquer época da história da humanidade. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que em todo o espaço ocupado pelo homem, em todas as épocas e em todos os lugares, o ser humano expressou, de alguma forma, essa experiência do sagrado, essa tentativa de conhecer e de se comunicar com o sagrado. Muitas vezes, essa experiência, esse comportamento religioso, esses rituais, esses cultos, meditações, sacrifícios, revestiram-se de formas primitivas, revestiram-se de formas não compreendidas por nós nos dias de hoje. Mas não podemos negar que todas essas formas, mesmo aquelas que nós imputaríamos hoje como selvagens ou como absurdas, guardavam dentro de si uma busca por uma amizade, por um relacionamento,
por uma espécie de comunhão com a divindade. Quando se estuda antropologia, é possível pensar no ser humano, no homem, no anthropos. A palavra grega anthropos refere-se ao homem em seu sentido de ser humano, abrangendo, portanto, o homem e a mulher. Né? E quando nós pensamos no anthropos, nós relacionamos o ser humano, o homem, com vários aspectos ou várias etapas de seu desenvolvimento. Por isso, os estudiosos falam do Homo habilis como um ser humano, como um estágio de desenvolvimento de um hominídeo que tinha certa habilidade para lidar com ferramentas, com equipamentos ou com objetos. Falamos do Homo sapiens como espécie, falamos do Homo politicus, que realiza a experiência de viver em sociedade, de organizar-se na polis, na cidade, no estado, como ensinou Aristóteles. Falamos do Homo faber, aquele que fabrica. Pensamos no Homo loquax, como aquele que imagina, que conhece, que pensa. E também podemos falar no Homo religiosus, o homem que realiza a experiência da religião, o homem que busca religar-se com a divindade. Esse sentimento, essa tentativa de buscar a Deus, de buscar o Criador, está inscrita no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus, para Deus. Santo Agostinho, no século IV para o século V, no seu livro Confissões, vai dizer o seguinte, sintetizando bem esse pensamento: Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. Porque nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Vira a página. Finalizando esse capítulo 1, a Igreja nos ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Sem essa capacidade, o homem não poderia sequer acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade de inferir a existência de Deus porque ele foi criado à imagem de Deus. Enfim, esse é o conteúdo do capítulo 1, da seção 1, da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Fique conosco, vamos adiante nesse estudo. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.